Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanley, pregador do mato, e mais uma lição, mais um estudo bíblico. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Terminamos o capítulo 2, Salomão colocando a casa em ordem. E agora, nós vamos estudar o capítulo 3. São 3 pontos que está contido no nosso esboço do estudo desse capítulo. Mas antes de entrar nesses 3 pontos, nesses 3 assuntos que está contido no texto, te convido a você que não é inscrito, se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar e nos seguir nas redes sociais, no Insta, Facebook, Twitter e no YouTube. Que Deus abençoe, aquele abraço. Obrigado por estar me recebendo aí no recesso do seu lar. E vamos estudar. Primeiro ponto é do capítulo 3, do 1 ao 4, o casamento. Segundo assunto que nós vamos tratar, a oração, o culto de Salomão, pedido de Salomão, de sabedoria, e do versículo 5 ao 15. E do versículo 16 ao 28, a sabedoria e a aplicação da sabedoria. Então vamos ao casamento. O homem agora é rei, novo. É um garoto. É um homem formado, mas novo. E precisa de uma esposa para dar continuidade, para governar. Precisa de uma esposa. E ele vai casar. Salomão vai casar e esse casamento vai ser o começo de um grande problema. Por isso eu quero pontuar bem esse casamento e aonde é que ele vai dar, porque é o passo inicial da vida do homem. Quando ele se torna homem, é o casamento. É uma coisa que não pode errar. E casamento, ninguém sai e diz assim, vou sair ali e vou casar. Vou me casar. Não, casamento é algo que simplesmente acontece. Já viu alguém sair e dizer, hoje eu vou casar. Vou arrumar uma companheira e vou casar. Dificilmente. Casamento acontece, as pessoas se encontram, se amam e se casam. Mas esse casamento de Salomão, eu fico em dúvida. Eu entendo que Salomão, vamos ver no texto, eu não sei se ele gostava mais da egípcia ou de cavalo. Porque, na verdade, Salomão fez um acordo com o Egito. E entendo eu que o casamento foi moeda de troca. O casamento foi para selar o acordo, a moeda de troca. E Salomão estava fazendo um acordo com o Egito, certamente, como vamos entender no texto para frente, Salomão gostava muito de cavalo. E a ideia era comercializar os cavalos do Egito. E a própria Bíblia, o próprio Moisés, a própria Bíblia faz propaganda dos cavalos do Egito. Olha só. Deuteronômio 11:4. O que Moisés está falando? Nem o que fez ao exército dos egípcios, e os seus cavalos e os seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Até o dia que Moisés estava falando isso aqui. Propaganda do Egito. Cavalos, carros, cavalos e seus cavaleiros foram precipitados no mar. Então eu não vejo aqui um casamento por amor. Pode ser que o amor vai nascer, mas eu vejo esse casamento, essa moça, como uma moeda de troca, uma princesa. Como veio mais outras e outras, e chegou ao total de 700. E qual é o homem que não gosta de um carro hoje? É muito bom, muito bom. O cavalo era o carro da época, era o possante, era o motor. Era o que puxava as carroças, os carros de guerra, era puxado a cavalo. A gente não tinha motor naquela época. O motor era o cavalo. E o Egito era famoso nisso aí. Então vou embasar o que eu estou falando aqui agora. Vou embasar o interesse de Salomão no Egito, nos cavalos. Capítulo 4, versículo 26. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos.
12.000 cavalos. E qual o interesse que estava por trás disso? Lucro. Lucro. As alianças, cuidado com as alianças lucrativas. Tem que ver se vai ferir a lei de Deus. O lucro estava por trás disso. Ah, pastor, prova aí, vou provar. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito, da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados, comercializados aos reis dos hetitas, aos reis da Síria. Comercializado. 1 Reis 10, 28 e 29. Então, a aliança por causa do cavalo. A gente faz aliança por causa do que a gente gosta. E tem que ver se essa aliança não vai ferir as leis de Deus, os preceitos e os mandamentos. Aí acende esse alerta aí. Cuidado com a aliança. Tem gente que faz crente que faz aliança com político, com viés ideológico, toma lá da cá. Ah, eu te dou isso, você me dá um espaço aí na sua igreja, mistura a mistificação. É o que vai acontecer aqui com Salomão. É o que acontece quando fazemos aliança por causa do que a gente gosta. Então acende esse alerta aí para todos nós. Cuidado com a aliança por causa daquilo que você gosta, que eu gosto. Então Salomão vai se casar. Uma moça, uma princesa, filha do rei, uma moeda de troca. Ele gostava muito de cavalos. A gente entende pelo tanto que ele tem. E se casou. Casou, trouxe a mulher, trouxe a princesa, fez um acordo com o rei do Egito, quebrou a aliança com Deus. Enfim. É o começo do governo. E para onde que ele levou essa mulher? Vamos ver lá. 1 Reis 7, 8. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa de onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Aí nós temos que caminhar também com 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1, que está no mesmo assunto. Mas vamos em 2 Crônica 8, 11. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, filha do rei do Egito, da cidade de Davi para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse, ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que estiver a Arca da Aliança é sagrado. Aí já tem um temorzinho em Salomão de deixar aquela egípcia idólatra, certamente agarrada com os deuses. Alguns estudiosos entendem que foi influência dela, Salomão, casar com outras mulheres. Talvez fosse um costume entre os egípcios. Então ele vai... Fica aí. Vamos lá. Esse casamento, aí nós vamos ver o que ele vai causar. Esse é o começo. O livro de Salmos diz que um abismo chama outro abismo. Para pecar, basta achar que é forte demais para encarar o pecado. Ou fraco demais para resistir. Dizer que não aguenta. A Bíblia diz que não virá sobre nós, não veio sobre nós, tentações maiores que as nossas forças. Não veio sobre nós tentações senão humanas. Então, esse casamento, ele vai trazer um problema para Salomão, não agora. E aí? Não vai ser agora. Ah, pastor, vamos concluir aqui? Depois eu vou fazer uma aplicação, fazer um paralelo entre Salomão e Sansão. Espera aí. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó,
Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações do qual o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegueis a elas não se chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A estes se uniu Salomão com amor. Vamos ainda ver o que a lei de Deus dizia, porque a lei de Deus deve estar acima do nosso gosto, da nossa vontade. E Eclesiastes 2, eu noto 2 erros que Salomão cometeu. Um é seguir o seu coração, depois ele vai dizer que insensato é o homem que segue o seu próprio coração. E o outro é não colocar limite nos seus olhos. Depois ele vai dizer, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos de ouvir. Então, olha só, a lei. Ele, porém, olha o que a lei dizia para o rei. Deuteronômio 17, Moisés já está dizendo, quando vocês pedirem um rei, ele está dizendo as leis, os mandamentos, que vai reger um rei. E ele vai dizer assim, ó, ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si. Era o carro da época, era cavalo. Nem fará que o povo retorne ao Egito. Salomão fez aliança com o Egito, então havia trânsito livre do Egito a Israel, comerciante indo lá, comercializar e voltar. Tinha uma aliança, tinha um acordo. Tinha um acordo entre as duas nações. Nem fará que o povo retorne ao Egito para aumentar a sua cavalaria. O Egito era famoso em cavalos. Lá na frente a gente vai ver reis pedindo ajuda ao Egito. Pois o Senhor ordenou, jamais voltareis por esse caminho. O Senhor não queria que tivesse algum vínculo algum com o Egito. Mas Salomão abriu o caminho de transação, de negociação, acordo, aliança, e a moeda de troca é a moça. Esse que eu li foi o versículo 16, versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Deuteronômio 17, 17. Salomão vai quebrar tudo isso aqui. Ele vai multiplicar mulheres, ele vai multiplicar ouro, vai multiplicar prata. Ele vai dizer, segui o meu coração, nada que o que ele desejou, eu deixei de fazer. Jeremias 17, 9, coração do homem enganoso e perverso. Aí tem Gênesis 8, Deus dizendo que não destruirá o mundo com água, como fez, por causa do homem, porque o seu coração é má desde menino, desde a meninice, desde criança. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal estou sempre fazendo. Aí, continua a ler aqui, ó, Êxodo, lá antes, lá Moisés, Deus dando leis, Moisés, Êxodo 34, 15, 16. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra, no culto aos seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Os deuses eram só um pretexto para as orgias, para as bebedeiras, para os negócios, as transações. Eles o convidarão para comer dessas ofertas, e você aceitará o convite. Então, Deus está falando, não faça tratado, porque eles vão te convidar para a festinha deles, e vocês vão aceitar. Vocês vão aceitar. Depois aceitarás que as filhas deles, os quais sacrificam a outros deuses, se casem com os seus filhos. Elas seduzirão os seus filhos para que se prostituem adorando outros deuses. Deuteronômio 7:3. Não se casem com pessoas de lá. Não deem as suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para os seus filhos. Eita. Aí há uma aplicação para nós aqui, na atualidade. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
inimigo de Deus. Aí, para fechar aqui, lá na frente, Neemias, Esdras volta com o povo para Jerusalém e ele vê uma transgressão e começa a chorar, expõe a transgressão e alguém dá um veredito, dá um parecer que todos eles deviam mandar embora mulheres e filhos, porque haviam transgredido, casados com mulheres estranhas. O rei, o líder, dando um exemplo. Quantos líderes aí estão dando mau exemplo? Se divorciando e casando-se de novo. Sendo que a Bíblia não abre nenhuma prerrogativa para isso. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Deus odeia o divórcio. Há uma exceção no caso de fornicação. Duas pessoas que não são casadas, eles podem se separar. Mas aos casados, Paulo diz, mando, não eu, mas o Senhor, que não se separem. E caso se separar, que fique só. Se não me falha a memória, 1 Coríntios 7. Mas os líderes estão abrindo prerrogativas. Um dos males que está acontecendo, estão extinguindo, apagando o Espírito. Aí, a Bíblia, sem o Espírito, sem a inspiração, ela fica sem sentido. Porque estão apagando o Espírito. Estão dizendo, isso aqui é para aquela época, isso aqui é para aquele tempo. Só que o Espírito Santo, ele transcende a todos os tempos, todas as épocas, e ele é que inspirou a palavra de Deus. Então, não adianta ninguém tentar apagar o que foi inspirado, porque o Espírito Santo dará a entender aqueles que querem. Aqueles que querem andar e viver em comunhão, na verdade, mas estamos evidenciando enganadores, falsos profetas, anticristo, que estão como Salomão, seguindo o seu próprio coração, os seus interesses. Aí Neemias vai dizer assim, ó, porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado do seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo o Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então esse casamento foi uma transgressão. Ah, pastor, e o paralelo entre Salomão e Sansão? Bom, Salomão, ele seguiu o seu coração. Sansão também começou assim. Começou assim. Transgride aqui, transgride ali. E a Bíblia diz que Salomão, ele se perverteu depois de velho. Quer ver? Foi depois de velho. Eu anotei o texto aqui. Vou achar. E quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros. E ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Aí levantou vários altares que nós vamos pegar aqui no ponto da adoração. Então, a coisa não acontece de uma hora para outra. Não acontece. Com Salomão, ele levou cerca de 20 anos construindo palácio, templo. E, depois de certa idade, ele se corrompeu. Aí que ele foi começar a adorar os ídolos. Sansão foi a mesma coisa. Ele começou a seguir o seu coração, seus olhos, tudo que os olhos dele agradavam era a Filistéia. Ele ia lá e quebrando os preceitos, mandamentos, leis do Senhor para o nazireu. Tem muita gente fazendo isso. Vai quebrando e não acontece nada, a força é a mesma. A força é a mesma. Ele rasgou o leão. Ele se deita com a prostituta. E depois sai, leva o portão da cidade. Com a força.
com a mesma força. Tem gente que vai transgredindo, vai bebendo vinho, fumando maconha, e está aí na comunhão da igreja, vai fazendo sexo. Tem várias formas de fazer sexo, até virtual. A mulher do outro lado da tela. Mas tudo é sexo, é pecado. Jesus diz que se olhar com intenção impura, já adulterou. Tem vários homens que ficam vibrados na pornografia, pecando, igual Sansão. Passa uma foto de uma mulher nas redes sociais, ele volta, abre, já pecou. Porque já voltou com a intenção de ver o corpo dela, de ver as fotos. Ainda mais se for uma mulher sem vergonha, toda sensual, já pecou. E outra, não vou te aliviar para as mulheres não, porque pecou com você. E você que se produziu para atrair, seduzir, pecou com você. Vai pecando. Tanta gente pecando com tantas coisas. Ficou evidenciado para nós que existe no corpo de um homem e uma mulher um calor. E quem já se deitou com uma mulher, como eu já me deito com a minha esposa, a gente sabe desse calor. Ainda mais quando ela é virgem. E esse calor, ele leva o homem e a mulher à loucura. Quantas moças que saem da igreja e dizem: eu estou muito nova para casar, para ser mãe, iludida com o adversário, chega lá fora, encontra um rapaz, na primeira saída volta grávida. E se perguntar ela o que aconteceu, por que aconteceu, ela não sabe. Por causa desse calor, tanto o homem quanto a mulher perde o equilíbrio. Então, por isso, Deus determinou para nós, no namoro, os palmos de distância. Me falha a memória agora se é 6 ou 7. A distância. Porque é igual a palha no fogo. Mas quantos jovens estão cometendo lascívia? O que é lascívia? É desfrutar da moça. A moça é desfrutar do rapaz, porque ela desfruta também. Sem o compromisso de casamento. Ou melhor, sem estarem casados. Não pode. É lascívia. É pecado. Passa a mão aqui, passa a mão ali, faz sexo oral. Estão pecando. E vão pecando. Sansão foi pecando. E Deus estava com ele. Mas vai chegar o dia em que você vai dizer como Sansão: eu vou levantar e vou para o culto normalmente. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Você está extinguindo, apagando o Espírito, que é um fogo, que está lutando dentro de nós para nos convencer dos nossos pecados, das nossas transgressões. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. E mulheres, ouro. Eu falo: pastor, mas, eu estou falando mulheres. Tem que amar uma esposa. A esposa. Salomão amava a sunamita, ele vai deixar isso evidente. Mas entrou pelo caminho da poligamia. Da vaidade, que é o exagero, a ausência de limites. Então, Sansão disse: levantar-me-ei como dantes. O espírito, ele não sabia que o espírito já havia saído dele. Você perde a graça. Você perde totalmente a graça para servir a Deus. Então, um abismo chama o outro. E a mensagem que eu trago sempre serve primeiro para mim: arrependei-vos e convertei-vos. Por isso que Jesus diz: negue-se, pois, a si mesmo, se quiser me seguir. Ninguém pode fazer o que quer. Porque a nossa pátria não é aqui.
Fala dos patriarcas, os Hebreus 11, que andavam aqui na terra, avistando, se privaram dos prazeres dessa terra, porque avistavam pela fé, aleluia, uma pátria, a saber, a pátria celestial. Então a vida aqui é de renúncia. A vida aqui é de renúncia. É o processo de santificação. Quando você domina o pecado, você não é dominado pelo pecado. Se você está dominado pelo pecado, está mal. Está mal, precisa se arrepender, se converter, mudar de direção. Porque a gente tem que ter a liberdade de pecar ou não. Podemos ser dominados pelo pecado? Não. Então esse é o ponto. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. Então esse casamento é um abismo que vai chamar outro abismo e que vai jogar o homem amado por Deus. O profeta disse quando ele nasceu, deu para ele um nome que significa amado de Deus. Vai ser jogado na lama. Então nós fechamos aqui esse primeiro ponto do casamento. Cuidado. Casamento é sério. Casamento é para o resto da vida. É até que a morte nos separe. Amém? Então vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, que é do versículo 15. É do versículo 5 até o versículo 15. E vamos tratar a oração e a resposta. A oração de Salomão e a resposta de Deus, o culto, né, o altar. Aí a gente vai ver que Salomão estava... Primeiro vamos ver, tem gente que fala que Davi foi um péssimo pai. Meu pai do céu, poligamia. Não tem como ser um bom pai para todos os filhos. Não tem. Mas vamos considerar, de novo, que eu já fiz na outra exposição, Provérbios 4. Quem ensinou Salomão o pedido que ele fez? Quem influenciou? Aqui diz que Salomão amava o Senhor. Quem ensinou ele a amar o Senhor? Quem ensinou? Foi o que talvez você taxe como um péssimo pai, por talvez não pensar que Davi viveu uma vida de poligamia. Várias esposas. Cada uma tinha sua casa. E é um assunto complexo. Mas aqui, esse texto, pelo menos para quem pensa assim, em Davi como um péssimo pai, esse texto aqui vai dar uma aliviada. Vai levantar a moral dele nesse aspecto de pai. Quer ver? Provérbios 4, versículo 3 em diante. Eu não sei onde é que para isso aqui, não. Eu tentei entender, mas só no capítulo 10 que vai entrar Provérbios de Salomão. Antes do capítulo 4 até o 9, vai estar filho meu, advertência, chamada sabedoria. Então, no versículo 3, ele diz assim, eu não sei onde Davi para aqui. Eu acredito que talvez seja no capítulo 9. Não sei onde Davi para aqui, Salomão entra. Talvez você possa me ajudar aí nos comentários depois. Porque eu era filho pequeno, na companhia de meu pai, e o único filho da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça nem te afaste das palavras da minha boca. Aí, adquire sabedoria. E quem não sabe que a fonte é Deus. Não abandones ela e guardará. Ama, e ela te protegerá. Sabedoria, antes de tudo, adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo que possuis na aquisição
do entendimento. Aí vai Davi vai instruindo Salomão aqui, vai que a sabedoria vai dar diadema de graça, e vai instruindo Salomão. E eu não sei onde Davi para aqui. Não sei se é no capítulo 9. Sei que são instruções do pai, Davi, que certamente já sabia que Salomão seria o rei, futuro rei de Israel. E ele vai dar instruções, muitas instruções, para Salomão. Então, amados, do versículo 5 ao 15, do versículo 5 ao 15, versículo 2 ao 5. Porque não havia casa edificada ao nome do Senhor até aqueles tempos. Não tinha templo. Lembra que Davi desejou e Deus diz, não, você não, vai ser Salomão, teu filho, vai ser o teu filho. Então, Davi vai fazer os preparativos, mas não tinha um templo, mas tinha um tabernáculo. Lembra que Davi organizou toda a festa do tabernáculo, levou a arca, colocou lá, em Gibeão, lugar alto, colocou lá a arca da aliança. Mas Salomão amava ao Senhor. Quem ensinou Salomão a amar o Senhor? Davi. Davi ensinou. Você está ensinando seus filhos a amar o Senhor? Mas ensina a amar o Senhor na prática, levando eles para a igreja. Certamente Davi levava Salomão ao templo, ao tabernáculo, para as adorações, que ele adorava o Senhor, os sacrifícios. Então nós temos, pai e mãe, obrigação de ensinar nossos filhos a amar o Senhor. Como um dia minha mãe me ensinou a amar o Senhor, a amar a palavra do Senhor. Por isso que eu estou aqui falando com você. Minha mãe me ensinava, me instruía. Pega a Bíblia e lê. Mãe, eu leio, mas não entendo nada. Ela, o Espírito Santo, ela falava engraçado, né? O Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender. Eu continuo lendo, até hoje. E hoje, um pregador da palavra de Deus. Tenho muita cultura, sabedoria, mas estou pedindo ao Senhor. E graças à minha mãe que me ensinou a amar o Senhor. Então esse é um ponto. Quem ensinou Salomão a amar o Senhor foi Davi. Andando nos estatutos de seu pai Davi. Nossa. Aí, assim, você virar para o teu filho e dizer para ele, olha para Jesus. Ele vai olhar para você. Ele tem que olhar para você, para mim, como pai. Nossos filhos têm que olhar para nós, como um exemplo de vida. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Não adianta pregar para os nossos filhos aquilo que a gente não vive. A gente passa o tempo integral no celular, nas redes sociais, ensinando nossos filhos a amar o mundo. Efésios 4:4. Efésios. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Agora eu não lembro se é Efésios 4:4. Mas não ameis o mundo. Não vos amoldeis ao mundo. O mundo que é o dia todo na internet, as redes sociais, a famosa linha do tolo. É um montão de alienado. Não aprende nada, não vê nada, vai só passando aquela linha ali e não consegue ver nada. Não para em nada. O que você... Só tolice. E o Senhor disse que o que agrada o homem não agrada a ele. O que nos agrada, temos que fazer, temos que renunciar. Aí nossos filhos nos vê amando o Senhor desse jeito, o dia todo na linha do tolo, nas redes sociais. Mães que abandonam os filhos, se conecta com um mundo paralelo, que é o mundo virtual. Pessoas ditando o que você deve comer, vestir. As emoções dos filhos estão sendo terceirizadas. Dá um aparelho para ele, está tudo certo. Cadê as emoções de pai com filho, mãe com filho? Está ensinando seus filhos a amarem o Senhor? Lendo a Bíblia com eles, fazendo um cultinho, dando o seu tempo para os seus filhos, em vez de dar para o adversário, ensinando eles a amarem o mundo. Porque você está amando o mundo o dia todo.
uma rede conectada com o mundo. Aí, Salmo 1, feliz é o homem. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Bem-aventurado o varão que não se retém, não para. E você está parando com os olhos no caminho dos pecadores. Quantas irmãs ficam o dia todo vendo uma mulher borrar, manchar a imagem de Deus, que é o seu rosto, que é o seu corpo? Pecando. Achando, sentindo prazer nas coisas do mundo, na deturpação, nas coisas que o adversário cria para atrair e seduzir. Então, se quer seguir o Senhor, deixa a egípcia lá no Egito. Deixa as coisas do mundo no mundo. Egito realmente significa mundo. Não ameis o mundo. Então, Davi ensinou Salomão a amar o Senhor. Andava nos seus estatutos de Davi seu pai, exceto que sacrificava e queimava incenso nos altos e nos altares e nos lugares altos. E o rei foi a Gibeon, porque aquele era o principal lugar, o altar. Salomão sacrificou ali 1000 holocaustos sobre aquele altar. Aí, segunda crônica, vamos em segunda crônica, capítulo 1, do 3 ao 6, vai nos esclarecer um pouquinho isso aqui, porque Salomão está indo onde está o tabernáculo, no lugar certo, no altar certo. Está no lugar certo, fazendo sacrifício. Vamos lá em segunda crônica, quer ver? Capítulo 1, 3 ao 6. Aí dá mais uma esclarecida. Salomão ordenou todos os comandantes de 1000 soldados, de 100 soldados e as autoridades do governo, e ao chefe de famílias, enfim, todos os israelitas. Todos. Lembra o pai dele transportando a arca para Jerusalém e aquela festa. Churrasco de boi, aquela festa. Então ele vai convidar todos para o sacrifício. Que fossem com ele até o lugar de adoração, versículo 3, que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Então o tabernáculo estava lá. Versículo 4, a arca da aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. Lembra? Aquela história. Versículo 5. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, o neto de Ur, estava em frente à tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Versículo 6. E ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus sacrifícios de animais. Ofereceu a Deus sacrifício 1000 animais que foram completamente queimados. Ofereceu. Adoração no altar certo, no lugar certo, lugar separado, escolhido, que a adoração deveria ser no lugar que Deus escolhesse. Aqui parece um contraste, né, que a Bíblia diz, usando Samuel para Saul, 1 Samuel 15, 22 e 23, que Deus não tem tanto prazer assim em sacrifício. E Salomão vai oferecer 1000 sacrifícios. E vai agradar o Senhor. O Senhor vai receber esse sacrifício. Mas o problema não era o sacrifício, era a obediência. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, tudo dentro dos conformes, dentro do que Deus orientou. Então, olha o que Samuel diz para Saul: obedecer é melhor. Então, Salomão está obedecendo. Aí Deus recebe o seu sacrifício, a sua oferta. 1000 animais. Então, o ponto não é os 1000 animais, é a obediência. Agora, se ele vai para outro altar, para outro lugar, sem ser no tabernáculo, aí seria um rebelde. Então o texto continua dizendo que Deus apareceu e falou com Salomão em sonho. Primeiro Reis diz que foi em sonho,
Primeira Crônica diz que naquela noite Deus apareceu a Salomão. Mas, assim, a Bíblia tem várias pessoas que Deus falou em sonho. Nós temos Jacó. Deus vai falar com ele em sonho, ele vai ver uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus vai falar com ele em sonhos. Não tem nenhum problema Deus ter falado com Salomão em sonhos. E Deus vai falar com Abraão em sonhos. Gênesis capítulo 28. Deus vai falar com José do Egito, Faraó, Nabucodonosor, até com o ímpio, Abimeleque. Lembra lá Abimeleque? Pegou a mulher de Abraão e Deus aparece para ele em sonho. Olha só. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Eita! Deus fala. Então Salomão aqui ele não peca nesse altar em oferecer sacrifício. Não é aqui. Não é aqui. Ele não vai pecar, ele vai fazer tudo nos conforme. Sabe que enquanto você está dormindo, enquanto eu estou dormindo, o cérebro está trabalhando? Nosso cérebro está trabalhando. Imagina você ter uma empresa, você tem aquela turma que fica trabalhando à noite, fazendo faxina, colocando as coisas em ordem. Quando você chega lá, não vê ninguém, não vê nada, mas houve um trabalho. Então, o nosso cérebro, ele trabalha. Ele coloca nossa mente em ordem. E diz o especialista que o que nós ouvimos depois, antes de dormir, que nós ouvimos e vemos, é o que vai permear toda a noite na nossa mente. Então, por isso que é bom ler a Bíblia antes de dormir, orar. Agora, quem assiste filme, ainda mais troço ruim, um montão de mentira. Hoje em dia está tão evidenciado a mentira que é o filme. A gente vê as pessoas vestidas de verde, aí faz todas aqueles que a gente fala extraordinário, e depois, na hora do filme, essas pessoas de verde somem. E a gente fica, como que eu perdi tempo vendo essa mentira? Meu Deus, como que eu perdi tempo? Você que vê, está aí o convite, arrependei-vos e convertei-vos. Vai dormir. Já viu a mensagem que nós postamos aí? Sinal da besta está nos olhos. É um sinal de besta. Quem não dorme fica com olheira, os olhos roxos, troço feio. A gente vê criança, gente de toda a idade, que não dorme. Isso prejudica muito. É uma das maiores causas de depressão na atualidade. Sempre foi não ter uma boa noite de sono. Então, Deus fala conosco dormindo. Deus chama, Deus fala, Ele é o nosso Deus. Então Deus fala com Salomão, ele acorda, e Deus falou comigo. Em relação aos altares, aqui Salomão não peca. Em relação ao altar, não. Eu estou frisando isso porque a gente pode misturar. A gente pode misturar que ele vai pecar nos altares depois de velho. Quando Salomão já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi seu pai havia sido. Salomão adorou Astarote, deusa de Sidom, Moloque, e o nojento deus de Amon. Aqui nessa tradução está assim. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como foi seu pai, como seu pai havia sido. Aí vai, versículo 7. Na montanha que ficava ao leste de Jerusalém, ele construiu um lugar de adoração a Quemos, o nojento deus de Moabe, um lugar para adoração, altar. Foi construindo altares. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. Capítulo 9 ainda, versículo 9.
O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Então, na primeira vez que Deus apareceu a ele, lembra? Foi para lhe dar a sabedoria que ele pediu, sabedoria. E na segunda vez foi Deus dizendo que atendeu a oração dele em relação ao templo. Aí Deus, nessas 2 vezes, Deus advertiu Salomão. Olha só. Para que não adorassem deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas se afastou dele. Por isso o Senhor ficou muito irado contra Salomão. E é isso aí. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é do versículo 16 ao 28. Imagina aí um garoto, um rei novo, ainda garotão, foi instruído pelo seu pai a pedir, a buscar, a adquirir a sabedoria. O próprio Davi enfatiza que ele já tinha sabedoria. Ele é ensinado desde garoto, como está ali em Provérbios 4. Ele é instruído pelo pai. Imagina agora, ele casou e agora ele, automaticamente, o rei exercia o ofício de juiz. Ele vai ter que julgar. Ele automaticamente agora, ele passa a ser o juiz. E nós vimos ele pedir sabedoria, e agora Deus prometeu lhe dar, e Deus lhe deu até bônus, deu mais coisas além da sabedoria, riquezas, fama, sucesso. É quando nós também pedimos, e Deus diz que já sabe o que nós precisamos antes de pedir. E Ele sempre nos dá bônus. E um desses bônus é quando Ele envia o anjo da cura e nos cura de enfermidade que nós nem sabemos que estávamos sendo ou para ser assolados por ela. Então, um garoto que agora exerce o ofício de juiz. E entra a história de 2 mulheres, 2 prostitutas, diz algumas traduções bíblicas. E é comum, entre os animais, a mãe deitar e matar os filhos, principalmente, o que eu conheço é o porco. A leitoa gera os filhotes, e geralmente o dono tem que ter um cuidado, porque ela deita em cima e mata. Às vezes fica algum atrás dela, e geralmente a mãe mata. Então agora o pessoal criaram, então pelo menos eu vi há pouco tempo, a maternidade, que não é nada mais, nada menos do que um refúgio. O filhotinho, a porca fica cercada, ela tem que ficar ali para amamentar os filhotinhos, e tem um refúgio. Quando ela vai deitar, o porquinho sai por aquele espaçozinho que ficou para ele sair. Então ela não deita em cima dele, porque ele sai pelo refúgio. Uma coisa que acontece. A gente conhece a história da leitoa, porque havia muita criação de porco. Em outros animais já não conheço, desconheço. Mas no porco, sim. E vamos entrar nessa história, que é um caso... Ah, pastor, só aconteceu na Bíblia? Não. Volta e meia acontece. Uma mãe descuida, deita com a criança. É um perigo, é um sinal de alerta para as mães ensinarem as filhas. A gente não vê a mãe ensinar isso, mas deve ensinar. Essa lição acende esse alerta para a mãe ensinar a filha. Não amamentar deitada. Por quê? Pode pegar no sono e virar o braço ou o corpo para cima da criança, a criança se sufocar, mesmo sem virar, no próprio seio, no peito. A mãe pressionar o peito sobre o rosto da criança, ela morrer sufocada. Se você vê aí na internet, tem vários casos. Esse aqui não foi o primeiro, nem o último, e nem será o último. Tem vários casos de mães que mataram um filho sufocado. Então a mulher vai matar o filho dela sufocado. Geralmente é uma mulher fria e calculista, porque se tratando de mulher, era para ela entrar em desespero, gritar. Mas é uma mulher fria.
ela vai pegar o filho, vai trocar o da outra, e vai... Quantas crianças recém-nascidas não são trocadas no hospital? Recém-nascida. Mas após a mãe ver, fica difícil. Mas assim que nasce, leva a criança para fazer alguns procedimentos, e muitas são trocadas. Hoje em dia se coloca uma fita, logo com o nome da mãe, e não lembro se coloca uma fita na mãe, porque o último filho meu agora, o meu último tem 8 anos, que é o JJ Josias Júnior, mas já sai com a marca. Mas muitas crianças já foram trocadas na maternidade. Hoje criaram alguma situação para evitar. Mas esse filho da mulher já tinha 3 dias, e ela conhecia o filho dela. Ela até acordou, a outra fria, foi lá de noite, na madrugada, trocou o filho, botou o morto lá e pegou o vivo. É muita crueldade, muita ruindade. Deus está dizendo, escolhe o bem para que vivas. E olha a lei da semeadura. Não sei o que aconteceu com essa mulher, não. Mas certamente ela foi punida. Como ladrona, roubou o filho da outra. Ela deve ter sido punida pelo rei. Então é a lei da semeadura. Escolha o bem para que vivas. Diz que é a oportunidade que cria várias situações. Cria o ladrão. Ela viu uma oportunidade e não perdeu tempo. Foi lá e... Só que ele tem um Deus justo no céu. Que nada passa batido. Nada passa batido. Ninguém fica impune. A fatura vai chegar. Cuidado. Se você está lesando o próximo, a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. A gente lembra de um irmão, pegou um malote de dinheiro na empresa, o patrão esqueceu, ele pegou, escondeu, bem escondido. E o patrão chegou, entrou em desespero, todo mundo procurando. E ele começou a procurar também. Olha o mau caráter. Começou a procura dali, até que desistiram de procurar. E ele foi pegando aquele dinheiro, levando para casa aos poucos, porque tinha medo de ser descoberto. Foi levando aquele dinheiro para casa. E aquilo foi bênção para ele? Não. Maldição. Maldição. Então, a outra mulher viveu um drama horrível. Só você acordar, está com o filho morto nos braços, acordou, vou dar mamar meu filho, está morto. Olhou bem, esse não é meu filho. E agora? Guerra. A sustentação da mentira. Tem gente que é assim, vai até o juízo. A Bíblia diz, confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas ela foi até o juízo. Achando que ia ganhar, que ia levar a melhor. E fecha essa história assim. A aplicação da sabedoria que Deus deu a Salomão. Pensou um pouquinho, pega uma espada, divide, dá metade para cada uma, resolve o problema. É claro que a mãe vai deixar o filho morrer. Pode dar para ela, mas deixa ele viver. A mãe é mãe. E fechamos assim essa história, essa parte você conhece, não precisa falar mais nada. Então fechamos aqui o capítulo 3. Que Deus abençoe, que esse estudo possa ser produtivo para você. Que você tire a sua parte. E até o próximo capítulo da revista Estudando a Bíblia em Classe. Meu abraço, a paz do Senhor Jesus. Não estamos no mato porque está chovendo.